uma coisa falsa, ainda que não seja totalmente verdadeiro, verídico, mas nós somos convidados. E depois daquele convite no Éden, que o inimigo fez, que a serpente fez a Eva, Adão e Eva entram naquela situação, aceitam o convite. De lá para cá, a nossa natureza, essa natureza nascida aqui na terra, ela tem se comportado a aceitar os convites que nos satisfazem. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que dá sensação de segurança, tudo aquilo que dá sensação de vitória, de conquista, de êxito, tudo aquilo que nos dá conforto, coisas, nós estamos coisificando tudo, em detrimento de valores, de moral, de ética, de vida santa, de vida cristã. Nós trocamos isso pelas propostas, pelos convites que são nos apresentados. Como é fácil hoje nós olharmos para alguém e dizer, ele está assim pelas escolhas que fez. Ele é assim porque ele plantou. E existe a lei da semeadura. Plantou, vai colher. E essa terra é boa, e se plantando tudo dá. Nós aceitamos isso com facilidade, irmão. Talvez aqui não, talvez o Daniel não, talvez vocês não, mas eu sim. Sempre porque esse convite me leva a um lugar mentalmente, com a mente do Éden, de tranquilidade, de conforto. Eu não tenho que me desgastar com aquele. Ele não quis seguir a minha ideia. Ele não quis seguir a minha comunidade. Então, eu não tenho com o que me preocupar. Eu vou me desgastar. Eu vou envelhecer. Eu vou ter que ter intercessão, sofrer por isso. Não, ele não quis. Nós tomamos esse caminho. Quem falou sobre isso foi o próprio Cristo, o primeiro de nós, o primeiro escolhido de Deus, de muitos como nós que estamos aqui, os outros que têm o sobrenome dado por Deus, o Cristo. Né? Se você observar, ele mesmo disse o seguinte, olha, eu vou contar a vocês uma parábola sobre amor ao próximo. E ele bate de frente com a atual situação que não é tão nova. Não é nova, é uma situação desde que existe o Éden. Ele diz, olha, um cidadão saiu e foi assaltado, e espancaram ele, bateram, roubaram tudo e deixaram ele à morte no caminho. E ele apresenta as pessoas que passaram de largo, olhando. Ele escolheu vir por esse caminho. E outro, ele já está quase morto mesmo. Quem passou ali? O sacerdote e o auxiliar, o primeiro, o vice, o auxiliar do sacerdote, passaram de largo. Eles escolheram, ele escolheu essa situação, ele plantou isso, ele sabia que não devia andar esse horário, nem não, aqui nesse caminho tem salteadores. Se ele estivesse na igreja, se ele estivesse lá ouvindo o meu conselho, nós nos confortamos com isso. Isso é confortante, isso é um convite. Eu não tenho que me preocupar com isso, isso é um problema dele. Mas Jesus não entende dessa natureza, ele vai pegar um cidadão e ele vai confrontar aquelas pessoas na sua religião, na sua religiosidade, na sua maneira de entender Deus, através de leis, de um segmento. Ele vai e pega os samaritanos. Vocês conhecem bem a rixa
Samaritanos são aqueles considerados impuros, o judeu impuro, aquele que teve relacionamentos com outros povos, em degradação, em desobediência ao conceito da pureza. E eles, então, viram aquela rixa total, um contra o outro. E Jesus usa exatamente essa figura, que ele passa por ali. A pia desce do seu animal, cura as feridas, pelo menos ele tenta, ele deita óleo, azeite sobre aquelas feridas, vinho, ele leva aquele homem doente, quase morto, a uma hospedaria, cuida dele na hospedaria, mas ele tem que seguir avante, ele paga a estadia daquele estrangeiro, ele deixa dinheiro e diz, se quando eu voltar, tiver gasto mais do que isso, eu pago o restante da conta. E não interessa se ele estava morto, porque aquele cidadão estava semi-morto. Não interessa as suas convicções, não interessam as minhas convicções. Se eu acho que ele está quase morto, e por escolha dele ele fez aquilo, o meu papel, como aquele que ama o próximo, como Cristo que vive em mim, é estender a mão e mudar a vida daquele que está. Não interessa o que ele vai ser dali para frente, como que ele vai viver dali para frente, não interessa. O interessante é eu ser o Cristo que Deus, o Pai, espera que eu seja. Mas o convite, meu irmão, nessa manhã, é para nós nos preocuparmos com a nossa vida. O convite é para que eu preocupe com o meu bolso, com a minha saúde, com as minhas coisas, e que eu encontre uma desculpa, Josafá, encontre uma desculpa, que me coloque pelo menos com a consciência tranquila para que eu possa deitar e dormir. É sobre esses convites, eu não vou me alongar. Mas eu quero te dizer que por causa desses convites, se eles forem aceitos, muitas outras pessoas não estarão aqui e não serão alcançadas, porque Jesus teve todos eles. Jesus teve todos os convites possíveis para parar. Se nós olharmos, ouvirmos, através da palavra, se nós andarmos no Antigo Testamento, lá nos seus 39 livros, você vai ver pessoas que, se eles tivessem cedido aos convites, não teria organizado o palco, nós não teríamos o Calvário, porque alguém falhou, alguém voltou atrás, porque Deus espera. Alguém diz assim, Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é maior que tudo, e Ele não precisa de mim, se Deus quiser fazer, Ele faz, Ele não precisa da minha pessoa, Ele é Deus, Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do meu tempo. Se a obra tivesse a ver com planetas, constelações, talvez Ele nem precisasse mesmo. Mas a obra diz respeito a mim e a você, e aos vossos filhos, e aos filhos dos seus filhos, diz respeito à raça humana que Deus colocou um sopro de vida. Por isso Ele precisa, Ele quer. Tem que ser nós, tem que ser conosco o negócio dele. Então, você vai observar, eu pensando, tem um compromisso lá na Reviver, no próximo domingo, e o assunto lá vai ser um tempo motivacional, um tempo de não voltar atrás. E eles trabalham o tema de Neemias. E eu me peguei pensando, pastor Daniel, em Neemias, com um privilégio ímpar. Ele é cativo, ele é escravo. O país dele
por desobediência a Deus, foi simplesmente arrasado. Porque eles desobedeceram. Neemias escapa no meio de alguns que conseguiam falar outro idioma, que eram inteligentes, estudados, e ele foi escolhido para uma posição muito importante ao lado do rei. Ele era copeiro, ele era aquele cara que o rei só bebia ou comia alguma coisa se Neemias provasse e dissesse para ele: pode comer. Isso aí eu já verifiquei, ó rei. Sempre de bom humor, alegre, salário altíssimo, casa boa para morar dentro do reino, vidão, escola particular para os filhos, carrão, casa boa, vida garantida. E por que eu estou aqui, irmão? Eu estou aqui porque eu, apesar de tudo, eu sou uma boa pessoa. E Deus teve misericórdia de mim e me colocou aqui. Aleluia! Eita glória! Foi Deus que me pôs aqui. Mas e os seus irmãos e a sua cidade? As portas foram queimadas, o muro foi derrubado, o seu povo está envergonhado, a cidade foi invadida, ela foi dilacerada. E o que você tem a dizer sobre o seu país? A corrupção tomou conta. Isso é o que eles plantaram. Isso é o que eles fizeram. Mas eu permaneci. O que seria dessa história? Que cenário teríamos? Se Neemias dissesse: eu estou confortável, eu estou bem, e eu não vou mudar de atitude. Qual o cenário que nós teríamos? Qual a Jerusalém? Qual o Monte Caveira que nós teríamos para que o Cristo passasse a via dolorosa com a cruz sobre os seus ombros? Qual o cenário que teríamos? Não teríamos cenário. Ele se apresenta diante do rei, triste, abatido, no outro dia para servir o rei olha nele, mas a rainha, e diz: Neemias, vejo que tu estás triste e abatido, o que se passa? Ele disse: meu rei, me perdoe, eu sei que é um risco se apresentar triste diante do rei, eu posso perder a minha cabeça, mas o senhor me perdoe, eu não poderia estar alegre se a cidade aonde estão enterrados os meus mortos, se aonde se diz o nome do meu Deus, se o meu povo vivendo arrasado do jeito que está, eu tive notícia de lá, eu não consigo ficar bem. Piedade. Eu vos convido nessa manhã, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está dizendo a nós. Não vale a pena, em nome de uma religião falsa, mentirosa, eu me posicionar dizendo que eu tenho tudo e o outro não tem, porque ele não fez o que eu estou fazendo. Eu não ia entender o porquê Cristo conta a história de alguém que está prestes à morte, que devia ser abandonado, e que ele elogia a um samaritano com uma atitude cristã. E aí eu vou falar de muitas outras pessoas. O que dizer de Daniel? O que dizer de Daniel? Come essas coisas, já não tem jeito para ti, nem para Sadraque, nem Mesaque, nem Abdenego. Vocês já são cativos mesmo. Você é um cara muito inteligente, você pode se dar bem na corte, ele se torna senador naquela corte. O que dizer de José no Egito? Dos 18 anos até os 30, ele passou os melhores 12 anos da sua juventude na prisão. Ele foi o melhor cara na prisão. Ele esperou. Por que ele esperou tanto? Quando o copeiro foi salvo e o padeiro foi morto, por que ele não lembrou dele naquela data? É porque a única vaga que tinha era para padeiro. E a vaga que Deus estava reservando para José era para ser governador. Então tem um tempo
Sabe, irmãos, e dentro desse tempo que você está vivendo, eu sei, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo não me traria aqui hoje, se não tivesse uma pessoa aqui vivendo um tempo de dúvida, e sendo assediado, e sendo chamado a desistir, sendo chamado a mentir no trabalho, a mentir na escola, a esconder o Evangelho, a vivenciar não a vocação, mas a sua vontade, o seu sucesso. Hoje, o Espírito de Deus te diz, não volte, não aceite esse convite. O caminho é para Jerusalém, não é para Emaús. Não desiste agora, irmão. Por favor, não desiste agora. Não desista agora. Isso é apenas o começo. É apenas o começo. E aí muitos personagens nós temos no Antigo Testamento. E o que dizer de Jesus? Olha o pano de fundo da história, como ele nasce, como se identifica. Aos 12 anos, aproximadamente de idade, ele é levado à cidade. E lá ele fica, se descobre no meio dos sábios, dos doutores, e ele descobre a vocação, quem realmente ele era. Ele não sai dali chamando apóstolos, juntando pessoas e indo fazer o seu trabalho. Não, ele vai dali para casa, com a mãe, com o pai. Ele vai para casa. Ele vai esperar o tempo certo. Aos 30 anos ele começa. Por onde ele começa, irmão? Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vai para o deserto. E quais são os convites? Eu vou te contar. É falido o seu plano. Jesus podia dizer para ele assim, não é, porque se tu tivesse poder para falir o plano, tu tinha conseguido que Maria, minha mãe, fosse apedrejada. Mas tu não conseguiu. José teve um sonho, e ele ficou e honrou. Então, Jesus não diz nada disso. Ele simplesmente observa. Está com fome? Transforma essas pedras em pão e come. Tu não é o filho de Deus? Ao desafio, ao convite. É o mesmo diabo. Mudou, irmão. Aquele diabo lá do deserto do Cristo mudou. Ele é o mesmo. Ele está dizendo para você, você é filho de Deus, filha de Deus, você vive, você vai à igreja, você contribui, você fala. E por que você está vivendo isso? Se você é filho de Deus, desafia. E muita gente, muitos primos por aí, estão trabalhando essa ideia do desafio. Desafia Deus. Se tu é filho de Deus, desafia Ele. Se revolte. Bote Deus na parede. Deus, tu vai fazer isso para mim. Se tu não fizer, tu não é o meu Deus. Pobre desgraçado. Jesus diz assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda, como disse Jó lá atrás, que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aplauda ele nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Yahvé lavarra machinde ai. Che caramande lavachou e neche cantuire blas. Levante-se e ande, porque aí não é o teu lugar. Esse convite está vencido. Esse convite não é para você. O Senhor te chama. E eu vou te contar um negócio. Ele te chama para morrer. Aleluia. Ele te chama para a cruz. Olha o convite dele, depois que a coisa vai ficando mais séria. No começo é, vinde a mim cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele alivia, ele ensina, ele multiplica o pão, ele faz a comunhão, ele lava os pés. Aí depois ele diz assim, quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. A cruz vai te levar para o Calvário. O Calvário vai te levar para a morte.
Mas se tu morrer comigo, é certo que vais ressuscitar comigo. Aleluia! O convite dói. Mas ele é o que realmente vale a pena. O que dizer do convite que o diabo faz para Jesus no deserto? E quando ele chega em Nazaré? O convite da rejeição. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A rejeição. A família olha para ele e diz assim, bichinho orgulhoso, carpinteirinho de meia tigela, está querendo ser filho de Deus. Nossa, não fala que tu é meu irmão, não, que eu morro de vergonha, vai dar problema. É mais um lunático que apareceu. Jesus sai de lá, diz a Bíblia, e vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum as coisas foram diferentes, porque lá ele cura pessoas, ele liberta pessoas, e as pessoas o aplaudem, e as pessoas dizem para ele, olha, nós queremos que o senhor fique conosco. O senhor vai ser o nosso pastor, o senhor vai conduzir. Olha que convite maravilhoso, olha, me rejeitaram ali, eu fui provado, esse povo precisa de mim. Esse povo aqui precisa de mim, então olha que eu estou sendo bem tratado. Eu preciso ficar aqui. Né? Isso é o convite. Jesus diz assim, eu não posso. Eu tenho outras aldeias, outras vilas e outras cidades para levar a mensagem do Evangelho, porque foi para isso que eu vim, buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, irmãos, em contrapartida, nós estamos aqui por causa dessa escolha. Né? Eu, já vendo lá o final, o último capítulo de Lucas, eu estava observando a um dos convites mais nobres, belíssimos. Até anotei, mas prometo que estou terminando, meu prazo vence agora. Mas eu me deparei com uma história fantástica. Ela fica nova todo dia, é incrível. A Bíblia é simplesmente fantástica. Ela se renova. Coisa que eu não via ontem, hoje eu vejo. O que é isso? É uma odisseia de alegria, né? De unção, de vida, de novidade. Pastor, essa palavra que você está falando aqui é muito simples, mas é nova. Ela vem fresquinha. No meio do calor, das provações que você está passando, o Espírito Santo, com toda essa retórica, para te dizer, não aceite o convite do mal, permaneça. E eu vi lá, 2 discípulos, até cantam uma canção antiga, 2 discípulos no caminho de Emaús, iam falando a respeito de Jesus. Nem sei se essa canção canta-se aqui, isso é muito antigo, canta-se nas Assembleias de Deus no Brasil, há muitos anos. 2 discípulos no caminho de Emaús. Nunca ouviram, né? Iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Quem era o viajante? 2 discípulos. Uma coisa interessantíssima. Um chamado Cleópatas. Estranho o nome, né? Mas não é tão estranho quanto Josafá. O pessoal tudo está me chamando de Josafa. Fui abrir uma conta no banco. Quando eu cheguei lá no outro dia, abri com uma gerente. Quando eu cheguei no outro dia, era um gerente, um homem. Aí ele, cá, estou a perceber que deve haver algo errado. E me olhava e eu digo, o que está errado? Ele, Josafa. Eu digo, é Josafá. Ele é sim. Mas tu és mulher? Eu digo, não. Eu acho que eu estou sendo um homem ainda. Ele diz, aí ele riu, né? Sorriu bastante, tal, muito legal, muito legal. E ele sorriu bastante e disse para mim, olha, aqui está a senhora. Eu digo, então faça uma cirurgia agora. Vamos voltar, eu quero voltar a ser homem, mude aí.
Então, eu vendo o nome desse discípulo, eu pensei, então não é só eu que sofro, não. Cleopas, né? Não era Cleópatas, não, é Cleopas. E 2 discípulos, um chamado Cleopas, iam andando, e dele se aproxima Jesus, e eles iam de Jerusalém, 11 quilômetros, a pé, para Emaús, uma aldeia. E eles iam falando a respeito de Jesus. Jesus se aproxima, eles não o reconhecem, porque eles estão sobrecarregados de pesar, de tristeza, e aceitam o convite de voltarem à velha vida. E eles vão andando, cabisbaixo. Jesus diz, o que vocês estão falando? Ele, mas não é possível que tu é o único cara, o único cidadão que está em Jerusalém e não sabe dos acontecidos. Nós estamos falando de Jesus, varão, profeta, diante de Deus e dos homens, cheio de obras, fazia milagres. Tu não sabes, mataram a ele, crucificaram ele, e agora, e aí? Sim, o que mais? Agora a nossa esperança acabou, porque nós, fazem 3 dias, tem até alguns bochichos aí, alguns comentários de que ele não estava lá no sepulcro, mas faz 3 dias, e nós estamos sem esperança, estamos desolados, porque nós achávamos que ele ia restaurar o reino, que ele ia ser um político, que ele ia ser... Olha, a pessoa é certa, mas as expectativas erradas. Às vezes, nós estamos na pessoa certa, no lugar certo, na comunidade certa, só que a expectativa do nosso coração é errada. O que eles esperavam, a pessoa era certa, ele podia realmente fazer isso, mas não foi a ordem, o convite primeiro que ele recebeu de Deus, dar a sua vida em resgate de muitos. E eles, então Jesus diz assim, olha, mas eu estou observando vocês, parece que vocês não entenderam nada, né? Não está escrito nos profetas que ele deveria padecer para que ele fosse recebido em glória e com poder ele então pudesse libertar o seu povo, fundamentar a sua igreja, criar de verdade daqui para frente uma nova vida. E aí Jesus vai falar desde Moisés, ele vai lá para o Pentateuco e vem discorrendo todo o Antigo Testamento, 11 quilômetros. Quando eles chegam no final da caminhada, Jesus faz que vai seguir caminho adiante, e ele diz assim, Senhor, deixa eu falar uma coisa, entra aqui em casa, fica conosco, já se faz tarde. Está aí um convite que Jesus aceita, sabe? Eu quero te convidar nessa manhã, quase nessa tarde, para nós convidarmos ele para entrar. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde, vem almoçar conosco, vem almoçar comigo na minha vida, nessa vida interior, no meu coração, vem aqui, porque eu estou cheio de dúvidas, eu tinha expectativas erradas, eu achei que o Senhor na minha vida era para me dar coisas, eu achei que era para me viver diferente, e eu ia ser um espetáculo e ter sucesso, mas eu entendi errado e agora eu quero que o Senhor fique. E aí, fica conosco, Senhor. Eu achei isso muito interessante. Jesus, então, entra com eles, lavam as mãos, colocam a mesa. Sabe aquelas entradas? O povo aqui é cheio das entradas. Pão, chouriço, fiambre. Já aprendi até a falar. Né? A gente fica esperto nessa hora, né? E serviram tudo ali na mesa. E eles observando o viajante, ele pega o pão. E quando ele pega o pão que ele partiu e deu graça, a Bíblia diz, eles então o reconheceram. É ímpar, só com pão na mão, só na mesa.
Vai ser impossível você mudar o sítio da sua vida sem reconhecer intimamente, em comunhão, a presença do Mestre. Tem que reconhecer Ele, tem que reconhecer a palavra dEle. Ao que eles dizem, Ele desaparece, Ele disse: é o Senhor. É verdade, Cleopas, é verdade, é Ele. Quando Ele falava, meu coração ardia, minha pele ficava toda arrepiada. Era Ele falando. Oh, Ele está vivo, Ele está vivo. O que fazer agora? Não vamos ficar em Emaús, é noite, é perigoso, mas nós vamos voltar para Jerusalém agora. 11 quilômetros de pé. Aleluia, Ele está vivo. Vamos contar para os irmãos. Chegou lá, os 11 estavam reunidos e mais alguns irmãos. Aquela comunidade do quase 120 que ficaram para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Quando eles chegam ali, está aquela dúvida, eles entram e dizem assim: é verdade, as mulheres não estavam loucas, Ele está vivo mesmo, Ele entrou. Quando vocês notaram que era Ele? Quando Ele partiu o pão à mesa conosco. Intimidade, querido. É isso, o convite que eu vim te fazer nessa manhã é que você volte à intimidade com o Espírito de Deus, com uma vida cristã, com a palavra, com a comunhão íntima com o Senhor. Sabe, essas dúvidas, esses medos, esse entender errado vão se dissipar. E haverá luz, que haja luz no seu entendimento, que haja luz na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. E por que eu achei interessante o nome de Cleopas? Já terminei, pastor. Por que eu achei interessante o nome de Cleopas? Eram quantos discípulos no caminho de Emaús? Qual era o nome do outro? Não, Jesus era o terceiro, ele era o viajante. Lá, no último capítulo de Lucas, a partir do versículo 13 ali, você vai ver a história. Aí aparece, eram 2 discípulos, um se chamava Cleopas. E eu pesquisei, e os estudiosos também, e por mais que eu me esforçasse, eu não descobri o nome dele, do outro. Mas ao chegar aqui, e falando isso para vocês, eu descobri o nome dele. O outro, que sai de Jerusalém para Emaús, chama Josafá, chama Jared, chama Daniel, chama Antônio, Manuel, Francisco, Jaqueline. Não temos o nome do outro. Não coincidentemente, providencialmente. Para que você coloque o seu nome ali. Que recebeu um convite para desistir, para parar, para voltar atrás. Era melhor quando eu não conhecia, quando eu tinha minha vida comum, eu não me preocupava. Era melhor quando eu era morto. Agora eu sou vivo, ficou tudo difícil. A vida do morto, irmão, é quietinha mesmo. Ela é paradinha. A vida do vivo tem desafio. Todos os dias é um desafio, é motivo para nos levantarmos. Contra o cancro, contra a velhice, contra o desânimo, contra a pobreza, contra o desamor, contra o fracasso, contra o pecado. Nós somos vivos e vivemos a nova vida que Cristo nos deu. Vivos. Então hoje eu coloquei o meu nome junto com aquele cidadão. Porque vou contar aos irmãos. Eu tenho muitos motivos para aqui não estar. Eu tenho mais motivos para não ficar aqui do que para ficar. E eu me passei os últimos 15 dias, comentei com meu amigo, eu não sei se todos os irmãos têm essa condição de dizer isso, mas Deus me deu um filho, e é um colega de ministério,
e dentre muitas outras coisas, um irmão em Cristo, mas é um amigo. E há uns 15 dias eu comentei com ele, comentei com o Tito, que eu tenho todos os motivos do mundo para não estar aqui. E o convite ao conforto que eu tenho, um lugar onde eu falo o idioma, em que eu consigo condição financeira para sobreviver, não que eu esteja em busca de bens, mas onde está o meu trabalho, as pessoas que me ouvem, que me seguem, os discípulos que o Senhor me confiou. E eu comecei a ouvir aquilo. Sabe, aquela moça decidiu por aquilo. Como diz aqui os meus irmãos portugueses, aquela rapariga decidiu por aquilo. Se ela não quer, eu posso voltar. Mas confesso aos irmãos que orando para vir ministrar aqui, por isso que eu ia compartilhar daquilo que aconteceu comigo. O Espírito Santo disse para mim, aquele homem que foi assaltado, ultrajado, ferido e que foi acudido pelo bom samaritano, ele também não sabia o que queria. Ele estava meio morto, como ela. Pare de dar desculpas. Levante-se. Cure as feridas dela. Coloque ela na hospedaria. Pague ao Daniel aquilo que você pregou. Vinde comprar sem preço e sem dinheiro. Vinho, azeite, leite. Pague ao Daniel, Josafá, e coloque ela lá. Aí você pode ir trabalhar. Mas desistir é um convite do diabo. Suicidar-se, tirar a própria vida, terminar por causa do desespero e porque você se sente abandonado. Você não seria o primeiro a fraquejar, a falhar, como eu não seria o primeiro. Mas aceitar esse convite é uma baita de uma covardia com aquele que te amou, que te ama, como nós ouvimos aqui, que nos ama. Voltar atrás, retroceder, a minha alma não tem prazer nisso. Levante-se, coma, oh Elias, come esse pão, que é essa palavra, e tenha força para caminhar mais 40 dias. Avante, ainda não terminou. Ainda não terminou. Pastor, mas eu já sou velho, eu já estou cansado. Aqueles que estão plantados no Senhor, ainda que o tempo chegue, produzirão frutos. Estão plantados no lugar certo. Que Deus, o Cristo, entre nós nessa manhã te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. E que a sua comunhão com o Senhor esteja firme, fortalecida. Não desista. Diz o Senhor, Daniel, foi para esta causa que eu te constituí. Foi para este momento. E tu podes dizer, como aquela rainha, depois de orar, de jejuar, eu me apresento diante do Rei. Se eu perecer, pereci, mas estou focado no alvo da soberana vocação, onde eu vou chegar, Cristo Jesus. Assim diz o Senhor, a minha graça te basta. Levante-se, querido. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu não sei onde você está. Talvez você já tenha chegado lá em Emaús. Mas a hora agora, essa altura,